Próximo domingo é o último domingo do ano da igreja, o último domingo do ano eclesiástico. E nesse período do ano, as leituras bíblicas nos convidam a refletir sobre as coisas do fim, as coisas do tempo do fim, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, novos céus e nova terra. E um dos temas que também aparece nas leituras dessa época é o juízo final. E o evangelho que nós leremos no próximo domingo justamente trata disso. É o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. É um texto bastante conhecido, muitas vezes referido, é usado até como referência para afirmar determinadas afirmações teológicas e da vida prática da igreja. E isso então nos desafia a tentar olhar o texto nos seus detalhes. É um texto longo, nós vamos fazer uma leitura dele então, e destacar alguns aspectos dele que nos ajudam a focalizar o seu tema central, suas peculiaridades, alguns detalhes que de fato são importantes para que a gente compreenda o que Jesus está colocando aqui nesse texto. Mateus 25 faz parte de um discurso maior de Jesus, aquele discurso escatológico que ele pronuncia para os discípulos dele, lá no Monte das Oliveiras. Já começa lá no capítulo 24, quando ele fala sobre os sinais dos tempos do fim, quando ele fala sobre a proximidade da sua vinda, a necessidade de se estar vigilante. Aí temos inclusive duas parábolas, a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos, que também convidam a que se esteja na vigilância. E agora esse texto, Jesus então avança um pouco mais e ele nos leva até o juízo final. Então, diz assim o texto, Mateus 25, 31, Rotan de elte hochios tu antropo ente doxa autu caipantes hoi angeloi metautu. Quando vier o Filho do Homem, título preferido que Jesus se autodenominava, né? Na sua glória e todos os anjos com ele. Então a vinda de Cristo é uma vinda em glória significa que ela é visível, ela é manifesta, não há como não percebê-la, todos os anjos vão estar juntos também. O Novo Testamento apenas conhece uma vinda futura de Jesus, não duas ou três, e essa vinda é visível, ela é perceptível. Então diz assim, tote katitsei epi trono doxes autu. Então ele sentará sobre o seu trono da glória, ou o trono da sua glória. Então, naturalmente, nós estamos diante de uma imagem de um julgamento, né? Então, um trono, quem está sobre o trono é o rei, e ele está aí para julgar, e ele julga na sua glória, né? Na manifestação plena do seu poder e da sua autoridade. Versículo 32. Kai sinartesontai embrosten autu pantata etne. Sinartesontai. Essa é uma forma do futuro passivo, do verbo sinago. Sinago é reunir. Então, serão reunidos, é a terceira pessoa do plural, serão reunidos diante dele, pantata etne. Essa é uma expressão importante, ela é usada exatamente dessa forma no final do Evangelho, quando Jesus então comissiona os apóstolos, né, ide por todo mundo, fazei discípulos, né, de pantata etne. Então, é uma expressão que fala de uma totalidade, né? Quem está aqui diante dele é todo o mundo, né? Alguns insistem de que etne deva significar gentios, não judeus. No entanto, essa expressão ela também se aplica a todos os povos de forma mais geral possível, né? Então, serão reunidos diante dele todos os povos. Importante dizer, serão reunidos, eles não se reunirão. No outro texto, lá no capítulo 24, ele diz que os anjos vão reunir as pessoas todas. Kai aphorize autus ap alelon. E separará. Aphorizo é o verbo separar, distinguir, colocar de um lado ou de outro, ou colocar à parte. Então, e os separará uns dos outros. Ou seja, haverá uma grande separação nesse dia. Hosper hopoimen aphoritsei ta probata apoton erifon.
Da mesma forma como um pastor, ou como o pastor, separa as ovelhas dos cabritos. Então, uma grande separação naquele dia, e agora então ele vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. Versículo 33. Kaistesei tamen probata ek dexion autu ta de erifia ex euonimon. E colocará, essa forma verbal que tem ali, stesei, é o verbo histemi, que pode ter dois significados. Ele de forma intransitiva, ele significa parar de pé, ficar, mas de forma transitiva, que é o caso aqui, quando há um objeto, no caso um objeto direto, ele é usado no sentido de colocar em algum lugar e estabelecer. Então, ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Há uma grande separação, portanto, de ovelhas e cabritos. Aqui ele não nos explica o que são uns, o que são outros. A gente pode até ter uma ideia a partir de um contexto maior, bíblico, cultural. Ovelhas, cabritos, direita, esquerda, isso diz algo dentro do contexto bíblico, né? Mas o próprio Jesus aqui ele não chega a explicar. Nós vamos ver agora do que ele está falando. Versículo 34. Tote erei robasileus tois ecdexion autu. Então dirá o rei aos da sua direita. Interessante que ele antes começou o texto falando que o Filho do Homem virá. Virá na sua glória, sentará no seu trono da sua glória. Agora ele diz explicitamente, é o rei. Então há uma identificação entre a figura do Filho do Homem, que é uma figura gloriosa dentro da visão escatológica do Antigo Testamento, né? Mas ele aqui identifica esse Filho do Homem como rei. E vocês lembram que o termo rei, ele nos leva a logo lembrar de um outro título cristológico, que é Messias. Então o Filho do Homem é o Messias, ele é o rei, ele é o juiz. E tudo isso está concentrado na figura que a gente sabe que é do próprio Jesus aqui, né? Nas parábolas, o rei é o próprio Cristo. Ok, então dirá o rei aos da sua direita: Deute hoi eulogemenoi tu patros mu, kleronomesate ten, etoi masmenen, imin, basileia, apó, cataboles cosmo. Eu creio que dá para a gente dizer, sem grande exagero, que este versículo 34 é o mais importante de todo o texto. De todo o texto. E se ele for corretamente entendido, isso pode nos iluminar o entendimento do que virá depois. Já antecipando um pouco, vocês todos conhecem o texto, é aquele famoso texto em que Jesus vai dizer: eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, etc. Né? E algumas vezes se pode, numa leitura rápida, chegar à conclusão de que no dia do juízo final, o que vai salvar alguém é o fato de ter dado comida para quem tinha fome. Ou seja, uma boa obra. Né? Que as boas obras vão salvar e a falta de boas obras vão condenar, por assim dizer. Né? Mas aqui o versículo 34 tem que ser olhado com muito cuidado, então. Então, o rei dirá aos da sua direita. E aí vamos lá. Deute, vinde, isso é um imperativo. Hoi eulogemenoi. Essa forma verbal é muito importante. O verbo é eulogel, que é falar bem, abençoar. E aqui nós temos uma forma, percebam lá, é um particípio passivo, aquela partícula men, dentro nos diz que é passivo, mas antes do men final nós temos um eta. E aquele eta nos diz que isso aqui é um particípio perfeito, particípio perfeito passivo. O particípio presente ali teria um ditongo u. Então esse aqui é um particípio perfeito passivo. Uma tradução um pouquinho mais delongada seria aqueles que foram feitos abençoados e estão neste estado. Ou uma maneira rápida seria os abençoados. Aqueles que estão no estado de terem sido abençoados. Lembrem que o particípio perfeito dá a ideia de um estado completo, fechado, o resultado de algo que já vinha, que foi feito antes, né? Então, esse resultado completo significa eles são benditos, eles são abençoados. Eles são abençoados, porque houve algo que os tornou abençoados. Os benditos do meu Pai, dizer. Ou seja, aqui nós vemos quem abençoou. O Pai os abençoou e eles pertencem a Ele.
mesmo antes de falar de tudo aquilo que eles na sua vida fizeram. E aí continua. Kleronomesate. Kleronomel é herdar algo, ou ter uma herança, receber uma herança. Kleronomesate é um imperativo auristo, da segunda do plural. O imperativo auristo, ele muitas vezes é usado no sentido de urgência, de algo que está aqui à mão, né? A ênfase está na coisa em si, né? Tenham como herança, recebam como herança. Importante sempre lembrar que o kleronomos, o herdeiro, aquele que ganha a parte da herança, ele ganha porque o pai deu. É uma herança, naturalmente, claro que num contexto agora humano, né? Um pai deixa para os seus filhos, após sua morte, a sua propriedade. Ninguém compra a sua própria herança. E ninguém faz por merecer a própria herança. A herança é um presente. Então, quando ele diz aqui, tomem como herança, ele está deixando claro que aquilo que lhes é dado não foi conquistado. Que aquilo que lhes é dado foi dado efetivamente. É uma herança, é um presente do Pai, que agora há pouco havia sido mencionado. E aí ele diz, tomem como herança, ten retoi mas menen himin basileia. Tomem como herança o reino, e aí nós temos esse verbo etoimatzo, que é preparar, e novamente nós temos aí um particípio perfeito passivo. É um reino que já está preparado, está completo, é o resultado de algo que foi feito, e nós sabemos que o reino, ele é um resultado da obra de Cristo, que no tempo trouxe para antes do final a realização do reino, na pessoa dele e na obra dele. Então ele vai dizer no final, agora vocês tomem como herança isso. Peguem essa herança de vocês, porque isso aqui já está preparado, já está completo, já está pronto. Mas notem que toda a linguagem aqui, ela nos indica uma relação de dádiva para aqueles que estão ouvindo. E aí uma expressão final nesse versículo ainda fortalece ainda mais. Ele diz, tomem como herança este reino preparado para vocês, e aí diz lá, perdão, apó catabolês cosmo, desde a fundação do mundo. Catabolê é o início de algo, a criação de algo, o estabelecimento de uma fundação para uma grande construção, né? Então ele está se referindo de fato aqui ao começo do mundo, ao Gênesis 1:1. Então ele diz aí que esse reino já está preparado desde lá, né? E nós sabemos que há textos em que o apóstolo Paulo nos fala que mesmo antes de haver o mundo, Deus já elegeu os seus, de sua graça em Cristo, né? Então, quando se olha para isso aqui, nós estamos notando o quê? Que esses que estão à direita do rei, ele está declarando para eles algo que eles já têm, algo que já é deles e que lhes foi dado, presenteado como herança. Eles não conquistaram isso, eles não fizeram por merecer isso. Por isso, vejam o que diz agora, versículo 35. Epeinasagar kai edokate moi fagen. Pois, esse pois é explicativo. Ele vai falar de evidências daquilo que ele acabou de falar. Isso que eu falei para vocês é tão certo, e agora eu vou lhes mostrar como isso deu fruto, como isso se evidenciou. Pois, epeinasa, peinao é ter fome, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Edipsesa kai epotisa teme, eu tive sede e vocês me deram de beber. Xenos emen, aqui nós temos uma forma do imperfeito do verbo emi, emen, eu estava numa condição de xenos. Xenos é um estrangeiro, um forasteiro, alguém que não é do lugar, ou seja, alguém que não tem morada naquele local, é uma pessoa de fora, né? Eu era um forasteiro, era um estrangeiro, kai sinegagete me, que nós temos o auristo do verbo sinago. Sinago significa reunir, né? Aqui nesse texto a ideia que parece que dá é essa, eu era aí um forasteiro e vocês me reuniram, me acolheram, me receberam junto no grupo, vocês me incluíram, tá? Muito bem, continua lá então, 36, gimnos kai periebaleteme, aqui a gente subentende novamente o verbo emi, ser, né? Eu estava nu, e vocês me
envolveram com a veste, vocês me vestiram, me deram roupa. Estenessa kai episkepsaste me. Eu estava doente, estive doente, astenel é ficar doente, né? Eu estava doente e vocês me visitaram. Episkeptomai é um verbo muito interessante porque ele é usado, por exemplo, em Lucas capítulo 1 para falar da visitação que Deus faz ao seu povo, lá nas palavras do Zacarias. Deus visita o seu povo, né? E ele diz aqui que esse aqui estava doente, alguém foi lá visitá-lo. Essa visita, ela tem um sentido de ir para abençoar, para ajudar, para olhar a favor de alguém. Né? Continuando, em filaque emen, eu estava em prisão, kai eltate prosme, e vocês vieram a mim. Chama a atenção aqui do eltate, esse é o verbo erchomai. Ele tem duas formas, o auristo do verbo erchomai, pode ser eltt, com epsilon, ou eltate. O significado é o mesmo. Né? Vocês vieram, então, até mim. Versículo 37, tote apokritesontai auto hoi pikaioi legontes. E responderão, dirão, e aqui talvez até o melhor é perguntarão, para ele os justos, dizendo, interessante, aqui eles são chamados agora de justos. Antes eram as ovelhas, os da direita, e agora eles ganham um nome aqui, um nome muito interessante, os justos. E a gente sabe que o termo justo é um termo muito forte dentro do contexto neotestamentário, né? Claro que se a gente vai ampliar mais, vai chegar em Paulo, nós vamos colocar debaixo do termo justo toda a justificação pela fé, né? Não precisamos fazer tudo isso aqui, nesse momento, nessa palavrinha, mas são pessoas que recebem um atributo de justiça, uma justiça que no próprio Sermão do Monte, aqui em Mateus, era dita que era uma justiça maior que dos escribas e fariseus. Uma justiça de tipo diferente, portanto não é aquela justiça que os fariseus e escribas tinham. Eles têm uma justiça, são chamados de justos na perspectiva do rei. É muito interessante isso aqui. E os justos então dizem, Kyrie, ó Senhor, podes eidomen peinonta kai etrepsamen. Onde nós te vimos tendo fome e nós te alimentamos? Foi isso, não lembramos. Dipsonta kai epotisamen. Ou então, quando tu tinhas sede e nós te demos de beber? Quando foi isso? 38. Pote desse eidomen xenon kai sinegagomen gimnon kai periebalomen. E onde é que foi isso? Quando? A gente não está lembrando, né? Esse é o ponto. É uma surpresa por parte deles, né? Quando é que a gente viu aí estrangeiro e nós te acolhemos? Ou então nu e nós te demos vestimenta? A gente não lembra. Muito interessante isso, né? Quando o rei os chama para o lado, eles vêm. Eles têm que ver. Naquela hora não tem nem escolha, ele está botando eles do lado dele. A ação é dele. E ele diz, olha, vocês estão aqui porque vocês na verdade estão tomando uma herança. Porque vocês são benditos, são abençoados do meu pai. Vocês estão ganhando uma herança que já está preparada há muito tempo, antes de vocês nascerem. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, essa herança é sua. Então, vem aqui do meu lado. E agora eu vou dar evidência de... Por que eu estou falando isso? Porque vocês, inclusive, me acolheram no tempo da sua vida. E aí eles dizem, não lembramos. Jamais fizemos isso. Como é que foi? Então, né, o rei, versículo 40, Cai apocriteis, robacileus, ereiautóis. E replicando, o rei dirá para eles, Amen, lego rimen. Uma maneira autoritativa e muito séria de falar. Em verdade, eu lhes digo, Efhoson epoiesate heni tuton ton adelphon mu ton elachiston emoi epoiesate. Em tudo o que vocês fizeram a um destes irmãos meus, ton elachiston. Elachistos ele é o superlativo de micros pequeno. Então, literalmente, elachistos é o menorzinho. Mas também é usado no Novo Testamento para dar a qualidade de alguém que é pequenininho. Então, daria para traduzir assim, todas as vezes, ou sempre, tantas quantas vezes vocês fizeram a um desses meus pequenos irmãos, meus irmãos pequenininhos,
emoi epoiesate. Vocês fizeram para mim. Evidentemente que aqui entra uma questão muito séria, que é a identificação desses irmãos. Tá? E aí que está talvez o grande problema na interpretação desse texto. Eu vou voltar a isso em alguns minutos. Vamos adiante, versículo 41. Com isso ele termina o discurso dele para os justos, os que estão à sua direita. 41. Tote erei kai tois ex euonimon, e então dirá aos à sua esquerda: porel este ap emu, vão de mim. Lembra que a preposição ap, apó, dá a ideia de para fora de. Né? Então, saiam daqui da minha presença, essa é a ideia. Né? Passem fora daqui. Roi kateramenoi. Aqui temos uma palavra bastante forte. Kateramenoi é um particípio perfeito passivo, katarel, que significa ser amaldiçoado. Né? Então, uma tradução é malditos, alguém que está num estado de maldição. São malditos. Não é explicado aqui o porquê que eles são malditos, mas é dito que eles devem sair da presença dele, esses que são chamados de malditos, eis to pir to aionion, para o fogo eterno. E aí tem uma partícula extremamente importante aqui, uma expressão extremamente importante, porque ele vai dizer lá que esse fogo eterno, to retoi masmenon, retoimatsu, preparar, e aqui nós temos novamente um particípio, esse é um particípio presente ativo, passivo, perdão, né, preparado, particípio perfeito passivo, novamente, nós temos vários perfeitos passivos aqui, né, preparado to diabolo. Interessante que antes, quando ele falou do reino, ele disse preparado rimin, preparado para vocês. É interessante isso, que ele direciona especificamente para eles o reino que eles vão receber. Agora, para aqueles que são chamados malditos, ou aqueles debaixo de maldição, ele diz, vocês vão para o fogo eterno, que foi preparado, não é para vocês. Ele foi preparado para o diabo. E mais, kai tois angelois autu, e para os anjos dele. Ou seja, esse fogo que naturalmente significa condenação, juízo, ele não foi preparado para pessoas originalmente. A ideia é que nenhuma pessoa fosse para lá. E aqui nós temos que buscar uma ajuda do apóstolo Paulo. Paulo nos ajuda aqui quando ele reflete sobre o que aconteceu com Jesus ao ser crucificado. E Paulo lá aos Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que Jesus foi colocado como um maldito. Epikataratos é o termo que ele usa lá. Alguém que foi colocado numa condição de maldito. Jesus foi amaldiçoado. Em que sentido amaldiçoado? Foi condenado. Ele é o maldito de Deus, que se colocou nessa posição em lugar de toda a humanidade, a fim de que ninguém precisasse ser maldito. Então, quando aqui ele chama aquelas pessoas por esse termo de maldito, fica implícito que estes aqui não tiveram uma conexão com aquele que havia se tornado maldito por eles. A gente diria numa linguagem teológica, esses não creram nele. E por isso, né, não se apropriaram, não receberam a dádiva que lhes foi dada por aquele que se fez maldito. Ele continua dizendo para eles, né, versículo 42, pois, e aí ele vai dar evidência, epeina sagar kai uk edokatemoi fagen, eu tive fome e vocês não me deram de comer, edipsesa kai uk epotisa tene, eu tive sede e vocês não me deram de beber. 43, xenos emen kai u sinegage teme, eu estava na situação de um forasteiro e vocês não me receberam, não me acolheram. Gimnos kai u periebale temelo, eu estava nu e vocês não me vestiram. Astenes kai em filaque kai uk epeskepsas teme, eu estava doente e numa prisão e vocês não me deram atendimento, não me visitaram. A mesma coisa que ele havia dito para o outro, um não. 44, tote apocritesontai kai autoi legontes, e então replicarão, perguntarão também eles, dizendo: Kyrie, Senhor, quod
totes eidomen, peinonta, pitsonta, xenon, gymnon, astene, en filaque, kai diaconesamen soi. Foi isso que a gente te viu, desse jeito, fome, sede, sem roupa, doente, em prisão, forasteiro. E o detalhe que aqui aparece pela primeira vez no texto, o verbo, e nós não diaconesamen, verbo diaconel. Diaconel é o serviço próprio de um servo, alguém que olha para o outro como uma pessoa que precisa da minha ajuda, do meu serviço. Tá? Nós não te servimos. 45, tote apocriteso etai autois legon. E então ele responderá para eles dizendo, Amen legon remini, em verdade eu vos digo, Efroson uk epoiesate. Toda vez que vocês não fizeram eni tuton ton elahiston a um dos pequeninos, que ele encurta um pouco a expressão, lembra que anteriormente ele falava a um desses meus irmãos, os pequeninos, aqui ele só diz a um desses pequeninos, naturalmente que é o mesmo grupo, o de emoi epoiesate, também a mim não fizeram. Antes de ler o último versículo, é importante que agora nós demos uma paradinha e reflitamos sobre quem são esses pequenos irmãos. É claro que aqui nós não temos tempo para desenvolver isso de uma maneira mais detalhada e profunda, mas nós temos que ter um certo cuidado quando lemos este texto e qualquer outro texto, para não impor sobre ele uma visão contemporânea que nós temos da realidade. Nós vimos aqui que ele está falando de gente com fome, com sede, forasteiro, doente, e é muito natural que nós, ao lermos esse texto, paremos para olhar a nossa realidade e nós digamos, poxa, tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente nos hospitais, né? Tem gente que está aí nas prisões, são verdadeiras masmorras no Brasil, lugares indecentes de um ser humano viver, né? É disso que ele está falando. Isso é uma tendência natural. É o que a gente chamaria de pegar a situação do nosso contexto e colocar para dentro da situação bíblica. O problema é que isso às vezes funciona, mas nem sempre. A pergunta que nós realmente temos que fazer é, no contexto de Jesus, e até mais propriamente, no contexto do Evangelho, deste Evangelho, em Mateus, quem são pequeninos irmãos? E aí, se nós formos olhar no contexto como um todo, nós vamos notar, por exemplo, já lá no capítulo 10, depois no capítulo 12, e indo mais adiante no capítulo 28, que quando se fala dos irmãos da família de Jesus, está se falando dos discípulos dele. Né? Aqueles com quem ele teve um vínculo ainda mais forte do que com a sua família terrena, sua mãe e seus irmãos terrenos. Os seus irmãos eram aqueles que foram chamados por ele, creram nele e ele os enviou com o Evangelho. Bom, isso nos leva a reler o texto, talvez de uma maneira um pouquinho diferente daquela que é usual. Muitas vezes se usa esse texto como um incentivo para a obra de amor ao próximo. E é importante que se diga, incentivo para a obra do amor ao próximo, temos muitos na Bíblia. Ninguém precisa ter um texto a mais, temos muitos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, na verdade é tudo que precisamos. Assim como eu vos amei, amai. Pronto, não precisamos de mais nada do que isso, tem muito mais. Esse texto me parece não fala disso. Esse texto fala, na verdade, de uma situação em que Jesus aponta para o fato de que pessoas receberam Jesus ao receberem esses coitados, esses desprezados da sociedade que eram os discípulos dele. Que por causa dele passaram fome, passaram sede, foram presos, ficaram sem roupa, foram considerados estrangeiros e peregrinos, não pertencentes a este mundo, pessoas que não mereciam viver, e a história nos conta disso nas grandes perseguições aos cristãos. Nesse sentido, então, nós podemos pensar da seguinte forma: quando Jesus aponta para essas obras que comprovam a realidade que ele havia afirmado antes, que eles são herdeiros, que eles receberam um reino que foi preparado para eles, ou seja, eles não mereceram nada. Mas quando ele aponta para essas obras que são fruto, não são causa, mas ele nesse momento está lembrando que aquelas pessoas que estão à sua direita foram os que receberam a sua palavra e a aceitaram.
mesmo que pronunciada pela boca de pobres homens, famintos, sedentos, doentes, desprezados, nus, forasteiros. Um exemplo muito bonito disso, talvez um paralelo, nós encontramos na terceira carta de João. Quando João, num dado momento, ele incentiva a igreja a receber os pregadores do Evangelho, e ele vai dizer assim, num certo momento, quando vocês os recebem, vocês se tornam cooperadores da verdade. Nós sabemos que para João, a verdade é Cristo. Então, isso nos lembra daquela palavra de Jesus, que está dentro do próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando ele envia os apóstolos numa missão temporária, num estágio de teologia, e ele diz num dado momento para eles: quem receber vocês, quem ouvi-los, quem atendê-los, está recebendo a mim. E aqui nós temos uma evidência novamente disso. Então, eu diria, me parece questionável simplesmente aplicar esse texto à ação social. Para isso nós temos muitos textos na Bíblia que fundamentam o amor ao próximo, que sempre tem que estar presente na nossa vida. Mas aqui me parece estar falando de uma outra coisa. Está falando de que essas pessoas não viram Jesus. Por isso eles dizem: quando é que foi que nós te servimos? Mas eles viram os mensageiros da palavra e acolheram a palavra, mesmo vinda da parte desses homens desprezados pela sociedade. E aí o texto vai terminar dizendo no capítulo 46, Kai apeleu sontai e irão aperchomai. Aqui nós temos um futuro do verbo aperchomai. E irão estes, utoi, eis kolasin aionion, para castigo eterno. Roide dikaioi, mas os justos, eis zoen aionion, para vida eterna. Interessante aqui que ele não fala que uns vão para o castigo eterno e outros para o que a gente esperaria, recompensa eterna. Talvez ele não usou o termo recompensa para não dar a entender que a pessoa está merecendo algo. Por outro lado, ele também não diz morte eterna e vida eterna. Então esta a palavra de Jesus sobre o grande julgamento, como é chamado esse texto, né? Lembrando que todos os povos estarão diante dele nesse momento, e aqueles que são salvos por um único motivo, porque Deus, na sua graça, atribuiu a eles a obra que é do Filho dele, a quem Deus considerou maldito na cruz e atribuiu-lhes essa sua virtude, essa sua justiça. Outros são chamados de malditos, não porque essa obra não se aplicasse a eles, mas porque eles não a receberam. Isso é o que a Escritura como um todo vai nos ajudar a entender. Ok? É isso então? Para o último domingo do ano da igreja, próximo domingo.